Liberdade. Liberdade é um dos valores humanos que mais buscamos. Agir em livre-arbítrio, com vontade própria, sem prejudicar ninguém. É poder viver a vida que a gente sonha, trabalhar naquilo que a gente ama, naquilo que a gente acredita. Quando a gente entende que resgatar o humano é ter a liberdade de poder olhar para o seu passado, vislumbrar o futuro, ter orgulho e poder de escolha a partir disso, eu vejo que, como mulher negra, não é tão simples chegar nesse lugar. Eu passei a minha infância acreditando que fosse possível ter um futuro promissor por conta do meu talento. Eu sempre amei desenhar. E até hoje nutro uma paixão pela arquitetura, pela animação e pela ilustração. Eu sempre achei que isso fosse possível porque fazia parte das minhas raízes criativas, da minha família. Eu sempre vivi em volta da minha mãe e das minhas tias, nos seus trabalhos com a costura, com as artes e com a educação. Mas eu não enxergava, até chegar na sala de aula, que a minha cor fosse um impeditivo para que os meus talentos viessem à tona. Eu senti na sala de aula o preconceito e o racismo em pequenas atitudes. Em muitos casos, eu era a única negra na sala de aula, convivendo com apelidos constrangedores e com a solidão. Tudo isso podando a minha autoestima, a minha vontade de sonhar e de expressar as minhas ideias. E nisso, eu comecei, então, dentro dessa jornada na escola, a ver que a forma como eu me apresentava para as pessoas se refletia também no meu cabelo. Como para toda menina e mulher negra, o grande desafio na época era o cabelo. Porque o melhor cabelo era o cabelo liso ou o cabelo amarrado. Porque, de outro jeito, ele era visto como sujo. Não era o cabelo mais bonito ou apropriado. Afinal, não tinha nada nas minhas bonecas ou na TV que me dissesse o contrário. E então, depois de adulta, depois de passar por um longo e doloroso processo de transição capilar, eu finalmente consegui soltar o meu cabelo, mostrando assim a minha real identidade. Só que eu sempre achei que esse processo ele fosse solitário, mas ele era mais comum do que eu imaginava. Por conta da internet, eu passei a conhecer outras mulheres que também passaram por essa jornada, que para muitas era uma jornada de autoconhecimento, de resgate, de batalha contra crenças limitantes, iguais às minhas. Porém, o cabelo ele é só um detalhe escondido atrás das oportunidades. Quando a gente fala, então, de oportunidades, então, ao longo dessa jornada, eu acabei deixando o sonho da arquitetura e da animação, porque eram faculdades caras na época, e tive que descobrir outras formas de explorar aquilo que eu amava. E então, eu tive a sorte do design e do digital me encontrarem e se tornarem a minha paixão até então. Foi neles que trabalhei em agências de comunicação e de publicidade e que desabrochei para o empreendedorismo, onde hoje atuo e tenho a possibilidade de desenhar minha jornada, minha carreira, da forma como eu quiser escolher. Porém, a gente vê e é vendido para nós que o empreendedorismo é o glamour de ter ideias, né, de ser o próximo Steve Jobs, de ter um grande negócio, de ganhar muito dinheiro. Só que não foi esse o empreendedorismo que eu vivi. Não é a realidade de muitos empreendedores e empreendedoras negras. A gente empreende por necessidade, para sobreviver.
E nisso, eu lembro das histórias da minha mãe, já falecida, que quando nós morávamos em Dom Pedrito, no interior do Rio Grande do Sul, ela, costureira e estilista, abriu 3 lojas de moda por lá. As 3 fracassaram. Muito porque a gente não tinha acesso à educação empreendedora, a recursos, a maior conhecimento em gestão e em finanças. Quantos não ficaram devendo para ela? Ou quantas noites ela trabalhou horas e horas para desenvolver uma coleção ou um desfile? Só que agora, empreendendo e trabalhando também com educação empreendedora, eu vejo que a realidade da minha mãe, de empreender por necessidade, ela é real no Brasil. Hoje 17% dos empreendedores no país são mulheres negras, sendo que 49% empreendem por necessidade. Muito dessa necessidade vem, inclusive, por conta de não encontrar um emprego. E entre os muitos motivos estão desde serem mães solos e não conseguirem dividir aí a sua jornada dupla, muitas vezes de trabalho, ou ainda pelo próprio preconceito contra o cabelo crespo. A área de negócios com maior atuação empreendedora é em serviços domésticos, com 18%. Ainda vemos poucas de nós no design, na inovação e na tecnologia. Quantas vezes eu já fui em eventos dessas áreas e olhava para o lado e não enxergava nenhuma mulher negra. Já no intraempreendedorismo, esse cenário é ainda mais gritante. Das 500 maiores empresas no Brasil, hoje, 1,6% de mulheres negras estão em cargos de gerência. E, pasmem, 0,4% são CEOs, ou seja, apenas 2 mulheres. Tudo isso em um país onde 28% da população é composta por nós. Mulheres negras são o maior grupo populacional do Brasil, segundo o IBGE. Isso mostra o quão desigual nós somos. Quantas oportunidades estão sendo perdidas? Quantos talentos estão sendo desperdiçados? Porque se eu tive o privilégio de ter uma família que me apoiasse, que me desse suporte, para que eu pudesse trilhar minha carreira enquanto designer e empreendedora, quantas mulheres negras estão sem essa chance? E eu falo desse recorte porque vivo e sinto isso. Mas quantas minorias estão sendo invisibilizadas por conta da falta de oportunidades e de liberdade? E existe uma falácia muito grande quando tocamos no assunto de diversidade. É melhor a gente não conversar sobre isso. É melhor negar que ela existe. Um dia, quem sabe, ela desaparece. Enquanto ela não dói em mim, ela não é urgente. Se ela não faz parte do meu dia a dia, ela vai se resolver e passar, quem sabe. Mas, na verdade, diversidade é sobre a pluralidade de culturas, de linguagens, de raças, de etnias, de idades, de gêneros e de condições diferentes das suas. E aí está a riqueza. Então, quando falamos de diversidade, estamos falando de criar novas oportunidades, de dar novas possibilidades a uma parcela da população que está desassistida. Eu faço parte do maior grupo populacional do Brasil, que consome 16% em produtos e serviços e gera 700 bilhões de reais em receita.
As empresas mais lucrativas do mundo já possuem programas de liderança e de desenvolvimento para fomentar cada vez mais equipes com pluralidade na sua comunicação, na sua estratégia, enquanto essência de marca. Então, estamos falando de verdade tirar a diversidade do discurso e torná-la uma ação, de abraçar a inclusão de fato. E para tornar a diversidade uma ação, o primeiro passo é se tornar consciente de que o problema existe. Ele está aqui e não podemos ignorá-lo. É ouvir, ser empático de verdade, ouvindo e escutando ativamente as minorias. É ser agente da mudança, comprando de empreendedores negros, de mulheres, de LGBTQs, de pessoas com deficiência. É criar pontes, não só com as pessoas que estão sendo invisibilizadas, conversando com elas, mas também criando diálogo com quem não conhece sobre essas realidades, e dar luz a isso. É criar também oportunidades onde você está, incentivando, apoiando e mentorando pessoas que não necessariamente têm a mesma sorte que você. E, acima de tudo, é importante também que não se traga apenas o negro ou a minoria como ator figurativo, e sim permita que ele seja voz ativa, com proporcionalidade nos espaços de fala. Empatia é um exercício diário. Ela não acaba quando você acha que o preconceito morreu dentro de você. O preconceito jamais vai morrer com você, porque todo dia, eu, você, todos nós estamos aprendendo algo novo. E isso não é sobre mim, e sim sobre todas as mulheres negras, sobre todas as minorias e sobre todas as futuras gerações que estão por vir. Propiciar a elas que tenham cada vez mais liberdade e oportunidade. E, para mim, a chave de tudo isso, e fez sentido, e justifica tudo o que eu acredito, está na frase da escritora americana Audre Lorde. Eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem diferentes das minhas. Obrigada.